Shalom, Haverim, Shalom Tzadikim. É um prazer estar falando com vocês. Eu sou o Parush Cláudio Ben Levi, da Sinagoga Beit Levi. É uma honra estar aqui para cultuar ao Todo-Poderoso. 34ª porção semanal da Torá, Parashá Bamidbar, no deserto. Uma paraxá magnífica do Eterno que encontra-se no livro de Números, capítulo 1, versículo 1, até o Pérec 4, Passuque 20. Uma palavra magnífica do Eterno, na qual encontra-se no seu livro Kadosh da Torá, o livro de Oséias 2:1 até o Passuque 22. Vamos estar fazendo o comentário também. Faremos também a purificação em Terrelim 10 e Terrelim 17. Adonai Tsebaot, seja abençoado, seja exaltado, elevado e adorado nessa laila, nesse momento. Seja muito bem-vindo, pois a casa é sua, Adonai. Bendito és tu sempre. Tu és bendito e nós queremos sempre obedecer a sua Kadosh instrução. Que bom, que ótimo. Estamos muito felizes de estarmos aqui reunidos para mais uma porção do Criador. O Eterno hoje ele vai trazer o conceito das suas almas estar no deserto. Nós vamos estar tratando disso, tá? Ele removeu as suas almas do conceito babilônico, do conceito egípcio, né? Removeu de um caráter narcisista e agora nós estamos de encontro ao deserto. Uma paraxá que vai trazer à tona o caráter de como a gente deve entender o momento de estar com o Criador, um momento de estarmos conosco mesmo, como a gente deve valorizar a nossa trajetória de vida nessa terra, nesse plano, nesse exercício de estar na presença do Criador. Palavra maravilhosa que o Eterno deu ao seu povo naquele período e dá hoje também, pois o Eterno é onisciente, né? É onipresente, onipotente, e o Eterno certamente ele vai trazer aí o respaldo da sua Kadosh instrução. Entramos agora no 4º mês do Criador. É uma honra a gente estar entrando. A gente entrou agora, teve um Shabbat Gadol na quarta-feira, na quinta e na sexta-feira, o primeiro fio de luz da lua nova marcou aí um Shabbat magnífico, maravilhoso, marcando uma nova etapa de nossas vidas. Hoje marca-se dia 2 do mês 4, um mês que marca o período hoje quando o nosso querido Moshe Rabino subiu ao deserto para receber as 10 leis, as instruções do Criador. Hoje marca-se esse dia. Foi no segundo dia do 4º mês que ocorreu isto. Baruch Hashem, Baruch Rabá, Baruch Atah Adonai, muito bom mesmo. Nós sabemos que a congregação do Criador, ela encontra-se no deserto. Sabemos também que as almas estão dispersas nos 4 cantos do altar do Criador, do planeta Terra, né? O verdadeiro cananita, o verdadeiro hebreu, o verdadeiro israelita encontra-se espalhado entre as nações. E essa alma, ela é efervescente quando ela pratica a Torá, quando ela quer voltar para o Eterno e quando ela encontra-se nesse verdadeiro deserto, né? Então, a verdadeira família do Eterno está atualmente espalhada nas nações, né? Nós somos uma pequena peça desse tabuleiro, fique bem claro sobre isso. Nós aqui temos a nossa doutrina da Sefer Torah, ou seja, o rolo dos 10 mandamentos e também
das 603 instruções do Eterno. Nós não colocamos nenhum tipo de adivinho, artefato, deuses, homens ou mulheres, plantas ou animais, para dividir a honra do Eterno. O Eterno nos livre disso. Isso é avodazará, é idolatria. Nós não colocamos isso. A gente entende-se que o Eterno é o Todo-Poderoso. E por isso, ele tem a sua majestade peculiar, ele determina, ele faz, ele dá o alfa, ele dá o ômega. E não existe uma outra pessoa que pode substituir e trazer aí um jargão diferente. Não, isso não. Então nós vamos agora estar falando, antes de nós entrarmos na Paraxá, nós vamos para o Terrelim 10, tá? Nós vamos tratar do Terrelim 10 para fazer a Tahará Mispahá, uma purificação, né, da nossa consciência, da nossa carne, para elucidar tudo e qualquer situação fora da realidade do Eterno. Por que te conservas ao longe, Adonai? Por que te escondes em tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, sejam eles apanhados nas ciladas que maquinaram, pois o ímpio honra-se do desejo do seu coração, e o que é dado à rapina despreza e maldiz o Eterno. Por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca, todos os seus pensamentos são: não há o Eterno. Os seus caminhos são sempre prósperos, os teus juízos estão acima dele, fora da sua vista, quanto a todos os seus adversários. Ele os trata com desprezo. Diz em seu coração: não serei abalado, nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de opressão. Debaixo da sua língua há malícia e iniquidade. Põe de emboscadas nas aldeias, nos lugares ocultos matam o inocente. Os seus olhos estão de espreita ao desamparado. Qual leão no seu covil está ele de emboscada num lugar oculto? Está de emboscada para apanhar o pobre, apanha-o, colhendo-o na sua rede. Abaixa-se, curva-se, assim os desamparados lhes caem nas fortes garras. Diz ele em seu coração: o Eterno se esqueceu, cobriu o seu rosto, nunca verá isto. Levanta-te, Adonai de Sabaoth, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados. Porque blasfema do Eterno o ímpio, dizendo no seu coração: tu não inquirirás. Tu ouviste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o tomares na tua mão. A ti o desamparado se entrega. Tu és o amparo do órfão. Quebra tu o braço do ímpio e malvado, esquadrinha a sua maldade até que a descubras de tudo. O Eterno é Meler, sempre eternamente. Da sua terra perecerão as nações, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não mais inspire terror. Muito bem, então, aqui há uma purificação da Tahará Mispahá, dessa paraxá magnífica do Eterno, que é o Terrelim 10, tratando de uma consciência pervertida, maligna, que vem tratando o povo do Eterno. Né? Então, aqui diz, com 2 midrashinhos: por que te conservas ao longe, Adonai? Por que te escondes em tempos de angústia? Então aqui há uma perversão de valores na consciência, desse ímpio, dessa pessoa que se faz sã, mas na verdade é ela que está longe do Eterno. É ela que esconde os tempos. E aí torna-se angústia, porque essa pessoa perverteu a consciência de Kadosh, de santificação. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. E assim eles têm feito na sociedade,
quando a pessoa não tem entendimento bíblico, ela não conhece a Torá, o hebraico, não pratica, essa alma é considerada pobre. E assim, os ímpios dominam essas almas, numa forma furiosa, né? E com arrogância também. Sejam eles apanhados nas ciladas que maquinaram, né? Então, eles vão receber a sentença de uma própria rede que eles estão semeando. Pois o ímpio honra-se do desejo do seu coração, né? E o que é dado, a rapina, despreza e maldiz o Eterno. Então, ele trabalha com uma perversão de juízo, né? Ele acha que o que ele faz, dentro daquele entendimento dele, é eficaz. E que o Eterno é ausente nessa eficácia dele e o Eterno não vai cobrar essa pessoa. Muito bem, por causa do seu orgulho, o ímpio não o busca e jamais vai buscar o Criador, né? Como que o ímpio vai buscar o Criador, uma vez que ele coloca a arrogância e a sua petulância à frente? Todos os seus pensamentos são: não há o Eterno dos Exércitos. Então ele entende que as suas criações não há a majestade do Eterno propriamente dito naquela consciência, né? Na mente dele, a criação dele é acima do Criador. Incrível, né? Está acima da consciência divina. Os seus caminhos são sempre prósperos, os teus juízos estão acima dele. Então, o juízo dele, como eu falei, está acima da realidade do Todo-Poderoso, e não só isso, mas também os caminhos, né, se tornam prósperos porque são mais fáceis, essas medinas, essas vielas, essas avenidas dele, para achar aquilo que ele deseja é mais fácil. Estão acima dele, fora da sua vista, quanto a todos os seus adversários. Ele os trata com desprezo. Então, ele faz uma imagem de escultura no seu alvo, né? Porque ele nem consegue enxergar aquilo que ele quer. Ele não tem uma visão eficaz no alvo que ele deseja. E ele despreza também os adversários, né? Ele trata a adversidade daquilo que pode dar errado com desprezo. E diz em seu coração, no entendimento dele: não serei abalado, nunca me verei na adversidade. E eles são sempre assim, né? A gente viu isso na fala daqueles homens lá no Titanic, daquele filme, né? A gente já viu isso no governo do Brasil aqui de Collor, né? Uma fala bastante arrogante do Collor também. Uma outra fala também ingrata de Sarney também na época. Várias pessoas, né, vários ícones que a gente conhece, que tem uma fala meio soberba, né, e acha que não vai acontecer adversidade no governo dessa pessoa. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e também de opressão. Debaixo da sua língua há malícia e iniquidade. Certamente é uma víbora, né? Ela tem a alma da serpente, o ímpio, né? Essa ímpia, o ímpio, ela brota na linguagem dela sempre uma astúcia de serpente, com iniquidades, com malícia, sempre oprimindo a pessoa. Só ele fala, só ela responde, ela não dá o direito de resposta, está sempre oprimindo na linguagem. Tem uma fala com enganos também. A gente conhece a majestade das ímpias, né? Dos ímpios. Passuque 8. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. E é verdade. Então, ali na parte inocente, ele faz o possível para aniquilar a pessoa que não tem sabedoria, né?
eles têm essa ciência. A gente vê isso hoje na sociedade, né? Nas redes da sociedade a gente tem visto. Não podemos mais falar a verdade nas redes sociais, senão a gente recebe um careto, né? Uma punição de corte. Então eu não posso nem falar sobre mais a sociedade atual. Bom, muito bem, e os seus olhos estão de espreita ao desamparado. Então ele busca trigo, ele busca manancial na pessoa que está desamparada, né? Uma pessoa que não tem entendimento, ela não há. Ela tem beleza, mas ela não tem sabedoria nem entendimento. Então essa pessoa ela é desamparada, porque não basta ter a beleza, né? Tem que haver sabedoria pela mão direita e entendimento pela mão esquerda. Se essas duas mãos não estiverem casadas, essa pessoa ela se torna bela, porém se torna inocente ou desamparada. E ali é a isca para a pessoa ímpia dominar essa pessoa. Qual leão no seu covil? Está ele de emboscada num lugar oculto? Está de emboscada para apanhar o pobre? Apanha-o colhendo na sua rede. E assim eles fazem, né? Já há séculos eles têm feito isso, oprimiram bastante as nações da descendência de Cã, a gente sabe disso, né? Foram oprimidos, rejeitados, roubaram a sua identidade, roubaram as pesquisas, todas as criações da descendência de Cã foram roubados, né, pelas ímpios e pelos ímpios. Muito bem, a raiz do Terlim 10. Abaixa-se, curva-se. Assim, os desamparados lhes caem nas fortes garras. Então, quando a pessoa ela tem esse caráter de se curvar, né, para esse tipo de autoridade, se curvar, vão se manter nas garras das ímpias ou dos ímpios. Diz ele em seu coração: o Eterno se esqueceu, cobriu o seu rosto, nunca verás. Então eles têm esse entendimento de que o Eterno não vai trazer a justiça sobre isso, né? Na mente das nações, tudo que aconteceu dos 6.000 anos para cá, né, do início da criação até os dias de hoje, ninguém vai pagar nada, né? O Eterno vai esquecer e não vai ter mais o juízo do Criador. 12. Levanta-te, Eterno, levanta a tua mão, não te esqueças dos necessitados. Então, as pessoas que foram roubados, as pessoas que têm necessidade por injustiças, o Eterno certamente levantará a mão dele para que o Eterno faça justiça. Porque blasfema do Eterno ímpio, lemor no seu brito, no seu coração. Tu não inquirirás? Então, eles ainda, além de eles serem astutos, além deles afrontar as pessoas, eles afrontam também a majestade do Todo-Poderoso, né? Tu ouviste porque atentas para o trabalho e enfado para tomares na tua mão. A ti o desamparado se entrega. Tu és o amparo do órfão. Certamente, o órfão que foi rejeitado pelo pai, o órfão que o pai não existe mais, essa órfã, o órfão, o Eterno vai certamente cuidar dessa alma para que essa pessoa seja resgatada das garras dos ímpios. Quebra tu o braço do ímpio, malvado, esquadrinha a sua maldade, até que a descubras de tudo. E aqui no 15, né, uma relação com o Terrelim 15, o Eterno é amigo de todos. O Eterno vai fazer um esquadrinhamento, né, 90-90, para descobrir a maldade
no caráter absoluto do ímpio, né? Porque ele acha que o Eterno não vai esquadrinhar e escanear tudo que essa pessoa fez, mas certamente o Eterno vai esquadrinhar. O Eterno é rei, sempre eternamente. Da sua terra perecerão as nações. Então, só vai ficar na terra, Passuque 17, tá? 16. Só vai ficar no planeta Terra, numa consciência de Shalom e de plenitude, o povo que cumpre a Torá do Criador. Fique claro isso. Eu vou ler para haver elucidação. O Senhor é rei sempre e eternamente. Da sua terra perecerão as nações. Então, não vão ficar mesmo, porque a terra tem que estar na calibração da Torá, das 603 instruções do Criador e dos 10 mandamentos. Se não tiver nesse padrão de justiça, o Eterno vai expurgar da terra essas ímpias, esses ímpios. Passuque 17. Tu, Eterno, ouvirás os desejos dos mansos, confortarás o seu entendimento, coração, né? Inclinarás o teu ouvido, Baru Rabá, Baru Hashan, Adonai. Vou repetir o 17. Tu, Adonai, ouvirás os desejos dos mansos, confortarás o seu coração, inclinarás o teu ouvido. Então, a pessoa que é mansa, que faz a vontade do Eterno, respeita a sua Kadosh Torá, o Eterno vai inclinar o ouvido para ouvir a petição e também vai confortar o entendimento dessa pessoa que tem a alma mansa. 18. Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, não mais inspire terror. Então não vai haver mais o espírito do terror, de pânico, porque o manso vai dominar a terra. O povo da Torá vai reger o planeta Terra, tá? E vai trazer benignidade às pessoas órfãs, às pessoas necessitadas, as pessoas necessitadas de Torá, de mandamentos, de alimentação, de amparo, de escudo, tá? Então, o Eterno vai fazer esse trabalho, mas no deserto, né? É a paraxá de hoje, a paraxá que vai trazer a nossa consciência para o deserto, pois o deserto é algo que purifica a alma para falar com o Eterno. Porque se nós estivéssemos no Egito ou na cidade, a gente não iria ouvir a voz do Eterno, né? Mas no deserto não, no deserto a gente consegue aí ter a oportunidade de falar com o Eterno. Agora nós vamos trazer a purificação no Terrelim 17. Vou tomar uma aguinha e já volto. Baruch Hashem, bendito sejas tu, Adonai de Sebaot, Eterno do Universo, por essa oportunidade. Baruch Rabá, Baruch Hashem, Baruch Rabá, Baruch Hashem, aleluia, aleluia. Retornando, Terrelim 17, uma Tahará Mishpahá magnífica, para a gente compreender o processo do Bamidbar. Ouve, Adonai, a justa causa, atende ao meu clamor, dá razino, dá ouvidos à minha tefilatena, à minha oração, que não procede de lábios enganosos. Venha de ti a minha sentença, atendam os teus olhos à iniquidade, provas meu entendimento,
Visita-me de noite, examina-me e não achas iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios, me tenho guardado dos caminhos do homem violento. Os meus passos apegaram-se às tuas veredas, não resvalaram os meus pés. A ti, ó Eterno, eu clamo, pois tu me ouvirás. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve as minhas palavras. Fazes maravilhosas as tuas beneficências, ó Salvador, dos que à tua destra se refugiam, daqueles que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina do ouro, esconda-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o seu coração, com a boca falam soberbamente, andam agora rodeando os meus passos, ficham em mim os seus olhos para me derrubarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar sua presa, e com o leãozinho que espreita em esconderijos. Levanta-te, Eterno, detenha-nos, derruba-os, livra-me dos ímpios pela tua espada, dos homens pela tua mão, Adonai, dos homens do mundo, cujo quinhão está nesta vida. Enche-lhes o ventre da tua ira entesourada. Fartem-se dela os seus filhos, e dei ainda os sobejos por herança aos seus pequeninos. Quanto a mim, em retidão, contemplarei a tua face e me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Aqui é uma súplica magnífica que a gente faz nesta noite, nesse momento, ou nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta madrugada, né? Que o Eterno possa dar o Shema, né? Shema, ouve, Adonai, a justa causa, atende ao meu clamor, dai ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos. Então, nós temos essa oração, porque a gente faz as tefilatenos de manhã, da tarde e na noite, as adicionais, as involuntárias, e essa súplica ela é real nessa noite. Que o Eterno possa dar ouvidos ao nosso clamor, porque os nossos lábios não são enganosos. Nós conhecemos o nome do Eterno. Yahweh é o nome do Todo-Poderoso, bendito seja. E por isso nós não estamos enganados aqui, né? Venha de ti a minha sentença. Atendam os teus olhos à equidade. Então a gente trabalha sempre no corpo e na alma com equidade, né? Quando a gente tem a equidade, como a gente tem falado nas outras parashuot, o Eterno se atende, ele acende, ele faz vir à tona a equidade da justiça dele. Tá? Prova-se-me o coração, visita-me de noite, examina-me e não achas iniquidade, a minha boca não transgride. O que é a transgressão da boca? É falar aquilo que está fora da palavra, é não orar, é não consagrar-se, é falar com lábios enganosos, é blasfemar, é fazer lashon hará. Tudo isso implica na nossa justiça divina, implica na evolução espiritual, implica da gente não conseguir se elevar. Quanto às obras dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do homem violento. E assim faremos sempre, guardar do homem violento, pois esse homem, ele tem destruído muitas famílias, muitas almas. E esse homem violento, ele brota em qualquer alma, né? Ou mulher violenta, que são pessoas que não buscam a Torá e não se consagram. Assim tornam-se violentos, né? Então que
a gente possa guardar dos caminhos dessa pessoa violenta e seguir sempre a palavra do Criador. 5. Os meus passos apegaram-se às tuas veredas, não resvalaram os meus pés. E assim estamos aqui, nesta manhã, nessa noite, nesta tarde, nesse momento, na vereda de Adonai de Sebaot, buscando a Kadoshim, a santificação, para nós exercermos a capacidade de juízos sobre nossas vidas, sobre a nossa família, terra e sobre o mundo vindouro que já está por vir. Muito bem. A ti, ó Criador, eu clamo, pois tu me ouvirás. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve as minhas palavras. Então, assim, quando a gente traz equidade, quando a gente vem para a vereda do Eterno, certamente o Eterno ouve as nossas palavras e também as nossas. Ele inclina e traz aí o ouvir. Faze maravilhosas as tuas beneficências, ó Salvador, dos que à tua destra se refugiam, daqueles que se levantam contra eles. Então, ao lado da sabedoria é o início do progresso de qualquer mulher, de qualquer homem, né? Então, a destra do Eterno, a rosmar, a sabedoria, a bondade, né, da pessoa, ela vai trazer aí um grande benefício e vai se refugiar de pessoas que se levantam contra a nossa justiça do Eterno. Guarda-me como a menina do olho, esconda-me à sombra das tuas asas. E assim a gente entra numa consciência do Eterno, de refúgio, de ser guardado, né? É um zarro, vai ser guardado, vai ser lembrado, vai estar à sombra das asas do Todo-Poderoso, porque a gente se consagrou a Ele. Dos ímpios, os que me despojam, dos meus inimigos mortais que me cercam, eles fecham seu coração, com a boca falam soberbamente. É sempre assim, né? Quando vai tratar da Torá, para ter entendimento, para a verdade, fecham a porta do entendimento, que é o coração, não é assim? E falam soberbamente, com a boca, e não quer receber a instrução divina. Andam agora rodeando os meus passos, fixam em mim os seus olhos, para me derrubarem por terra. Parecem-se com um leão que deseja arrebatar sua presa, e com um leãozinho que espreita em esconderijos. E assim é a alma animal dessa pessoa violenta, né? Do ser fraudulento. Né? O ser fraudulento é aquela pessoa que não pratica a Torá. Levanta-te, Eterno, detenha-nos, derruba-os, livra-me dos ímpios pela tua espada. Dos homens pela tua mão, Eterno, dos homens do mundo, cujo quinhão está nesta vida. Enche-lhes o ventre da tua ira em tesourada. Partem-se dela os seus filhos, e deem ainda os sobejos por herança aos seus pequeninos. Quanto a mim, em retidão, contemplarei a tua face. Eu me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. Então, devemos sim ter esse nível de consciência para a gente acordar e conseguir captar a malícia dos ímpios, né? A gente consegue perceber, sentir, quando você vibra o oitavo dia, quando você cumpre os mandamentos, você acorda, você sai desse sono e acorda e consegue observar a seta dos ímpios. Baruch Hashem, Baruch Rabá, essa foi a Tahara Hamishpahá sobre a questão da Parashá Bamidbar. Agora nós vamos para o livro de Oséias, capítulo 2. Para o irmão Oséias, capítulo 2.
do 2 até o 22. Nós vamos estar tratando disso, tá? Já volto. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Livro de Oshéia, que diz assim: contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua face, e os seus adultérios de entre os seus seios. Se não a deixarei nua, como no dia do seu nascimento, a deixarei ressequida, como um deserto, e a farei morrer de sede. Até seus filhos não me compadecerei, são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu foi torpe, porque diz: irei após os meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que lhe cercarei o caminho com espinhos. Contra ela levantarei uma sebe, para que ela não ache as suas veredas. Ela seguirá os seus amantes, e não os alcançará. Buscará seus amantes, e não os achará. Então dirá: irei, voltarei a meu primeiro marido, porque antes eu era mais feliz do que agora. Ela não me reconhece que fui eu o que lhe dei o grão, o vinho, o azeite, que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. 9. Portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo, e o meu vinho no seu tempo determinado. E arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez. 10. Agora descobrirei a sua vergonha diante de seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Também farei cessar todo o seu gozo, suas festas, suas luas novas, seus sábados e todas as suas assembleias solenes. Desvastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Irei castigá-la pelos dias dos Balaíns, nos quais elas lhes queimavam incenso e se adornavam com as suas arrecadadas e as suas joias, e indo atrás dos seus amantes, se esquecia de mim, diz o Eterno. Portanto, eis que eu a atrairei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali responderá, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. 16. E naquele dia, diz o Eterno, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais meu Baal, pois de sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se fará menção desses nomes. Naquele dia, farei por eles aliança com as feras do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, a espada, a guerra, e os farei deitar em segurança. E irei te desposar eternamente. Sim, conforme a justiça e o direito, com benevolência e com amor. E irei te desposar em fidelidade, e conhecerás ao Criador. Naquele dia responderei, diz Adonai,
responderei aos céus, e estes responderão à terra. Passuque 22. A terra responderá ao trigo, e ao vinho, ao azeite, e esses responderão a Jezreel. Muito bem, então aqui é a fala do profeta Oséias, que trata da infidelidade, da bondade do povo do Criador. O lado da bondade foi pervertido, houve uma prostituição, e não é diferente nos dias atuais. Sabemos que uma grande maioria do povo do Eterno está com a perversão da sua bondade, o lado feminino seu, essa mulher, num caráter de Balaíns, né? Seguindo a deuses das nações, né? Seguindo a ícones produzido pela mão humana, né? Feito por imagens de esculturas. Nós sabemos muito bem disso. Baal significa marido, significa também em hebraico senhor, significa também deuses. Então, o hebraico ele tem vertentes nos seus substantivos, né? E aqui refere-se a deuses estranhos, né? Balaíns, festas que estão fora do padrão bíblico, do Tanar, da Torá. Então, a maioria das nações hoje segue festas provocadas e formadas por deuses das nações, que não é as festas do Criador, né? Então o Eterno disse que suas luas novas, os seus shabatotes, as suas sessões solenes ao Criador, o Eterno não vai aceitar. Por quê? Porque não basta exercer a função sacerdotal, uma vez que fazendo ela pervertido não vai ter nenhum tipo de valor. É isso que o Eterno está tratando em um livro de Oséias sobre a infidelidade, né? E só o Eterno é o Salvador, só o Eterno é o Libertador, não há um outro. E enquanto as nações dividirem a honra do Eterno, não vai haver azeite, não vai haver trigo. E aqui na criação dos homens vai ter isso aqui no 6. Portanto, eis que lhes cercarei o caminho com espinhos. Contra ela levantarei uma sebe, para que ela não ache as suas veredas. Então, esse é o decreto que o Eterno dá na criação das pessoas que colocam outros deuses além dele, na majestade dele. Tá? Ela seguirá seus amantes e não os alcançará. Buscará seus amantes e não os achará. Então dirá: irei e voltarei ao meu primeiro marido, porque antes eu era mais feliz do que agora. Então vai ocorrer essa sebe, esse bloqueio, e ela vai voltar para o Criador. Baruch Hashem, Baruch Rabá, Baruch Shekebut, Mahotot, Leolam, Vaed. Ela vai retornar para o Criador, essa alma rebelde. Ela não reconhece que fui eu o que lhe dei o grão, o vinho, o azeite, que lhe multipliquei prata e ouro, que eles usaram para Baal. Então é o que ocorre nos dias atuais. O ser humano ele busca fazer referência a Baal, a deuses das nações. E nós temos que trazer a referência, a bondade, a gratidão, a força maior do universo, Baruch Rabá, Baruch Hashem, ao Todo-Poderoso. Muito bem. Então, essa é a Tahará Hamishpará, os altos da porção de Bamidbar, né, no deserto, e agora nós vamos estar entrando em Bamidbar, no Números. Livro de Números, podem abrir todos, capítulo 1. Nós vamos estar trazendo a consciência no deserto. Já volto. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito és tu, Adonai Tsevaot, por essa oportunidade. Baruch Hashem, Baruch Rabá.
34ª porção semanal da Torá, Parashá Bamidbar, no deserto. Essa Parashá é maravilhosa. Ela vai tratar aqui no capítulo Aleph 1 do censo que o sumo sacerdócio vai fazer com todos que pertencem ao povo do Eterno. São 12 tribos e cada tribo tem a sua qualidade de trabalho no arraial do Eterno. Nós vamos estar tratando desse censo, tá? E compreender a jurisdição do sumo sacerdócio. Muito bem. Sempre aqui é o Eterno que fala com o sumo sacerdócio. E hoje eu pergunto para a congregação: o Eterno fala contigo nesse momento? O Eterno, ele tem falado com você sobre trazer o censo da sua vida, organizar o que você tem que fazer nesse deserto, o que é peculiar na sua feita, como determinar o serviço secular, o serviço sacerdotal, o serviço de mãe, de marido, de pai, de filha, de genro, de nora, o serviço de empresária, de empresário, né? Todo esse serviço é um censo que devemos fazer, né, diante da força maior do universo, para que nós possamos compreender a lida do Eterno conosco e a nossa lida para a gente seguir adiante. Porque não adianta a gente fazer as coisas de forma impulsiva, sem freios, sem lógica, sem horário, sem determinação, sem uma compreensão da relatividade, né? Então, cada ano o Eterno fala nessa Parashá uma forma. Esse ano o Eterno vai trazer a calibração do censo, mas na trajetória do amor. A gente vai falar mais do amor esse ano, do sentido dessa trajetória. Vamos falar mais um pouco do lado feminino para ver a purificação, né? E justiça é bom? É. Justiça é magnífico? Sim. É bom ter as leis do Eterno? É. Mas pelo lado da bondade, tá? Então eu acho que uma das coisas peculiares que ocorreu lá atrás, né, há 5.000 anos atrás, foi a questão da bondade, né? Antes eram muito mais aleivosos, eram mais grotescos, eram mais assim, sem um carinho específico com o lado feminino, né? Então houve muito atrapalho lá naquele período. Mas, pelo que a gente percebe hoje, continua da mesma forma, né? O lado feminino hoje está muito massacrado, está muito deixado de lado para formar as leis do Eterno, para formar a relatividade, o absolutismo e o determinismo das ações para esse censo. Então, esse ano, hoje, essa noite, o Eterno trata o lado da Hesed, da bondade, desse censo. Vamos fazer o censo sacerdotal? Vamos. Nós vamos calibrar o que a gente tem que fazer pela manhã, à tarde, à noite, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso corpo, nos nossos afazeres e principalmente na ética do retorno disso. É isso que o Eterno está tratando esse ano aqui. Que a bondade, ela é oferecida. A gente oferece a bondade ao serviço, não é verdade? Mas é necessário ter o retorno de igual para igual dessa bondade. É isso que o Eterno está tratando. E às vezes você se dedica a um senso de bondade e doa-se por bondade aquilo com o maior bel prazer.
e de lá para cá não vem na mesma frequência. Isso exalta a pessoa, né? A pessoa fica bastante cansada, exaustiva, é isso que eu quis dizer. Ela consome a energia dessa pessoa, e tudo aqui não é nada de graça, né? Conforme as nações falam, graça, não existe nada de graça. Tudo aqui é consumível e vai ter que prestar contas dessa energia que é gasta, né? Que você coloca-se o seu lado feminino projetando para formar esse senso. Mas de lá para cá não tem respeito, né? Não tem o feedback. E é isso que tenho certeza absoluta que o Eterno quis que todo aquele povo, as 3.000 e poucas pessoas, tivesse de fazer com ele. Era um feedback que ele queria. O Eterno queria purificar aquelas almas que estavam 430 anos aprisionadas num nível narcisista, né? Então, essa noite, o Eterno, todos nós convidamos você para você amar-se, mas com justiça. Entregar a bondade sua, mas com aquilo que vai te trazer proveito, aquilo que é de bom proveito. Não adianta você se doar e a pessoa não traz o feedback. Vai haver um cansaço, uma exaustão, vai consumir azeite, né, vai consumir bastante óleo e não vai ter a contagem conforme o Eterno determinou ao sumo sacerdote ou à suma sacerdotisa, né? Essa que é a grande realidade. Então nós precisamos e merecemos ter um senso pelo lado da bondade do Eterno, mas com feedback, né? E não doar-se e não ter o feedback, porque aí você está cometendo injustiça na contagem, né? Porque a contagem do Eterno não é uma contagem linear conforme a gente tem, né? Contando 1, 2, 3. A nossa matemática, ela é linear. Ela tem uma exponenciação específica, né? A nossa matemática, ela é dessa forma. Mas a matemática divina não é dessa forma. A matemática divina tem, creio eu, que 1080, 1050 ângulos, cada palavra, cada letra, né? A matemática divina dá, mas quer receber, né? E corrige e, ao mesmo tempo, traz a equidade. Então, a matemática divina é nesse sentido de vida. Então, o senso não é só contar 1, 2, 3. Não é linear, né? Contou e está tudo certo, amém. Não é assim. A matemática divina, ela tem 4 ângulos do altar, né? E ali dentro dos 4 há uma árvore da vida com 10 emanações, né? Então, só para dar o pontapé inicial, já começa com 40 portas de respostas de entrada e saída, né? Então, a matemática divina é complexa. O Eterno quer, mas quer com exatidão, né? Eu dou uma dúzia de ovos, você também dá uma dúzia de ovos, né? Não adianta eu dar uma dúzia de ovos, aí a pessoa faz um omelete lá, aí ela vende aquele omelete lá e não traz nada aqui, não tem retorno. Então não é um senso qualitativo, né? É um senso quantitativo para ele, né? É com injustiça. Ele vai embora e só vem para pedir, só vem para o feedback dele é só para pedir. Ele não tem um respaldo de volta, né? Então o senso do Eterno, ele é com equidade. Eu dou os 12 ovos, aí a pessoa recebe e ela vai dar os 12 ovos para mim. E assim sucessivamente, em todas as áreas.
Então, Moshe teve que fazer o censo de cada tribo, foram 12 tribos, né? E da idade de 20 anos para cima, né? E todos que poderiam sair à guerra, todos eles foram contados nesse censo. A gente vai falar sobre isso. Falou o Eterno a Moshe no deserto Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída do povo hebreu da terra do Egito, Lemor, tomai a soma de toda a congregação dos filhos dos hebreus, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, isto é, todos que em Israel podem sair à guerra, a esses contareis segundo seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. Ruven, Elisur, filho de Sedeur, Simeão, Selumiel, filho de Suruzadai, Yehuda, Nasson, filho de Aminadab, Isacar, Netanel, filho de Zoar, Zebulon, Eliab, filho de Elon, dos filhos de Yosef, de Efraim, Elisama, filho de Amiúd, de Manasseh, Gamaliel, filho de Pedazur, de Benjamim, Abdan, filho de Gideon, de Dan, Azel, filho de Amissadai, de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, e de Gad, Eliasaf, filho de Deurer, de Naphtali, Aira, filho de Enan. São esses que foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares do povo hebreu. 17. Então tomaram Moshe e Aharon, a esses homens que são designados por nome. 18. E tendo ajuntado toda a congregação, no primeiro dia do segundo mês, declararam a linhagem deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Eterno ordenara a Moshe, assim esses os contou no deserto de Sinai. 20. Os filhos de Ruven, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Ruven, eram 46.500. 22. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. 23. Os que foram contados deles, da tribo de Simeão, eram 59.300. 24. Dos filhos de Gad, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles da tribo de Gad eram 45.650. 26. Dos filhos de Yehuda, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. 27. Os que foram contados deles da tribo de Yehuda eram 74.600. 28. Dos filhos de Isacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles da tribo de Isacar eram 54.400. 30. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles das tribos de Zebulon eram 57.400. 32. Dos filhos de Yosef, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Efraim, eram 40.500. 34. E dos filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes dos filhos de 20 anos para cima,
todos podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Manassés, era 32.200. 36. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, para as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Benjamim, era 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, para as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, das tribos de Dan, era 62.700. 40. Dos filhos de Assé, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, das tribos de Assé, era 41.500. 42. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Naphtali, era 53.400. 44. São esses os que foram contados por Moshe e Arão, pelos príncipes de Israel, sendo esses 12 homens, representando cada um a casa de seus pais. 45. Assim, todos que foram contados dos filhos dos hebreus, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos de Israel que podiam sair à guerra. Sim, todos que foram contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Eterno dissera a Moshe: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos dos hebreus, mas tu pões os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus móveis e sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus móveis, e o administrarão, e se acamparão ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo houver de partir, os levitas os desarmarão, e quando o tabernáculo se houver se assentar, os levitas o armarão. O estranho que se chegar será morto. Os filhos de Israel se acamparão com um do seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo os seus exércitos. 53. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo de Shimon, para que não suceda acender-se ira contra a congregação dos filhos dos hebreus. Pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Passuque 54. Assim fizeram os filhos dos hebreus, conforme tudo que o Eterno ordenara a Moshe, assim o fizeram. Bom, aqui tem 54 passuques, né, falando do censo da tribo dos hebreus. Cada passuque aqui representa uma porção semanal da Torá, tá? Representa um Shabat específico. Nós temos, durante um ano, 54 porções semanais da Torá. E cada Shabat representa uma tribo específica. Tá bom? Fique claro sobre isso. A gente está aqui fazendo um tratado desse Bamidbar, desse número, e entender que cada Shabat é uma tribo específica. Hoje ela representa o Passuque 34, que é a tribo de Manassés, tá bom? Eles teriam aqui 32.200 homens de cabeça, de 20 anos para cima. É bom enfatizar que havia mais pessoas, tá? Esses 32.200 eram homens de 20 anos para cima, pronto para a peleja, pronto para a guerra. E esses 20 anos para cima representa que as mãos estão prontas para exercer sabedoria e entendimento, para lidar com a espada, para lidar com os pavês, para lidar com escudos, para lidar com lanças, para lidar com a guerra e com os afazeres, não só do tabernáculo, mas também com as guerras que existem, espirituais e físicas. Aqui no deserto, que se encontra hoje o povo do Eterno,
nós temos que compreender que no deserto é um estúdio do Eterno, na qual o Eterno fala conosco diretamente e nós falamos e ouvimos o Eterno. Então, no Bamidbar, no deserto, é um estúdio que a gente tem a capacidade de captar a voz do Eterno, tá? E a gente tem o feedback da majestade do Eterno, gente. Tá? Apenas no deserto a gente vai ter essa compreensão. É bom entendermos que no deserto também tem pontos específicos de víboras, tem escorpiões, né? Pode haver areia movediça, e a gente tem que estar atenta para a gente não ser picado por um escorpião, por uma víbora à noite, tá? Cair numa areia movediça, e estarmos sempre nessa calibração, como essa aqui de 32, né? Um guineo, um bereshit, mais um resh, né? Um 3, um 2, mais um 200, né? Essas 3 letras a gente tem que tratar essa semana. Um guineo, que é o camelo, a logística do Eterno, uma verificação de conformidade e produtividade da Torá, um bereshit, né? Tem um som de V, ou um resh, valor numérico 200, que eram 32.200. Então, a porção dessa Torá hoje é 32.200. Nós temos que avivar essas 3 letras em hebraico para a gente passar essa semana no deserto bem, sem passar nenhum tipo de problemas, porque a gente já está pronto para a peleja, para a guerra. E a gente sabe que existem inimigos espirituais, físicos, né, metafísicos. Hoje a gente vive atualmente numa guerra em todas as áreas, guerra na alimentação, na medicação, guerra na forma da gente ler ou ser lido, ser compreendido, uma guerra de, como que eu posso falar, de culturas, de uma série de situações que leva a ter conflitos, né? Pela falta do ahavá, pela falta da calibração do amor do Eterno, né? O amor de muitos esfriariam, né? A gente está no inverno propriamente dito. O inverno brasileiro daqui a 15 dias vai ter o inverno brasileiro. Mas o inverno espiritual já deu seu início, né? O inverno Gadol, esse inverno que a gente tem na Bíblia, que é a frieza da congregação, ele já está existente do dia 18 de outubro de 2019, começou esse grande inverno, inverno Gadol, né? Então, esse inverno, ele traz uma implicância com a nossa forma de viver, né? Mexe muito com a gente. Então, esse primeiro pereque aqui, esse primeiro capítulo, ele fala da calibração também energética, um senso que a gente tem que fazer quando a gente está com as 2 mãos prontas, a sabedoria da direita, o entendimento da esquerda. Quando tem 20 anos para cima, a gente já está pronto para a peleja. E a gente tem que compreender que no deserto há víboras de escorpiões, há areia movediça e há inimigos, né, anômales, que a gente pode encontrar no deserto. Nada aqui na Terra é por bondade e sempre vai existir conflitos. Então nós temos que estar preparadas com a sabedoria, com o entendimento, para a gente estar pronta para a guerra, né? E cada semana é uma porção específica do Shabat. As 54 porções Baruch Haba, Baruch Hashem do Eterno encontra-se no primeiro capítulo de Números,
que bênção, que grande livramento há aqui dentro. Eu levaria semanas tratando de toda a revelação espiritual de cada passuque aqui, cada versículo. Mas como a gente não tem um tempo específico, eu apenas estou fazendo aqui um comentário superficial do lado espiritual da palavra, tá? Mas é muito mais profundo, as revelações aqui, fortíssimas, tá? E benéficas para o povo do Criador. O povo que é atento, que é manso, como foi falado lá em Terrelim 17, né? O povo que é manso de coração, ele consegue captar e entender a bênção do Criador. Muito bem. Então, o censo é a gente saber lidar com a contagem da nossa bondade. Como a gente vai se dar, como a gente vai receber esse lado feminino nosso, né? Nós temos que tratar com zelo, carinho, todo esse lado feminino para que a gente esteja pronta para estar na guerra, na peleja, tá bom? Porque antes de nós, né, existem pessoas que não estão prontas para a guerra, né? E vai estar na nossa retaguarda, né? A gente sabe disso. E lembrando que existem pessoas acima de nós, acima dos 50 anos, que já são anciãos, e também precisa do nosso intervalo, né? Da nossa forma de lidar com a adversidade. A gente sabe muito bem disso. Então, o Números 1 é um Aleph que trata do censo, a forma de compreensão do qualitativo nosso de lidar com as coisas do Criador. E conosco mesmo, né? Nós temos que calibrar o senso da nossa bondade, né? Não adianta eu calibrar meu lado masculino de lei, de impor e de determinar algo. Mas eu preciso calibrar primeiro o lado da bondade, tá bom? Porque Noa encontrou bondade aos olhos do Eterno, por Noa ser humilde, compassivo, dançou na presença do Eterno, o Eterno não destruiu a família dele. Depois, um outro homem também, que teve compassividade, foi bondoso, o coração, o lado feminino dele foi ótimo, o Eterno poupou também, que foi Abraão. E depois teve um outro homem também, que foi muito benéfico e teve uma gratidão maravilhosa, ele e toda a tribo, Het, neto de Canaã, né, que doou em Macpela o terreno para a morta de Abraão, para Abraão enterrar a sua esposa. Também tivemos um homem que teve bastante benevolência, Shalom, a paz, que foi David, né? Então o Eterno sempre ele vai trazer benevolência se a pessoa tiver uma calibração feminina boa, se for benéfica, bondosa, se for compassivo, manso, o Eterno vai trazer essa libertação. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Agora nós vamos tratar do Tsav, da ordem das tribos, já dentro do acampamento no Bereshit, aqui no 2, aqui no Bet, né? Disse o Eterno a Moshe e a Arã: os filhos dos hebreus se acamparão, cada um junto ao seu estandarte, com as insígnias das casas de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da revelação. Ao lado oriental se acamparão os do estandarte do arraial de Yehuda, segundo os seus exércitos. Nasson, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Yehuda. Então aqui, o lado oriental ficou Nasson, né? Nasson, ele foi um homem que liderou a marcha para dentro do Yam Suf, né? Do Mar de Juncos ali. Moshe disse para a congregação
diga ao povo que marchem. E ele foi o primeiro a marchar, meu irmão Naasson, e começou a marchar dentro do mar, na água, e quando a água chegou no cabelo, o mar se abriu. Então, o irmão Naasson foi o primeiro, como líder, o Eterno botou a tribo dele, de Eúda, para ser responsável pelas leis do Criador. Baruch Hashem, Baruch Rabá. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 74.600. Junto a eles se acamparão os da tribo de Issacar, de Natanael, filho de Zoar, será o príncipe dos filhos de Issacar. Issacar é um homem que tem um entendimento magnífico, professor de literatura e de todas as peculiaridades da Torá, né? Ele era um parucho magnífico, Issacar, e o Eterno colocou ele ao lado da tribo de Naasson, a tribo de Judá, para auxiliar nas escrituras, no entendimento, porque ele era um homem que havia grande entendimento à tribo de Issacar. E os seus exércitos que foram contados deles eram de 54.400. Depois, a tribo de Zebulon, a Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zebulon. E os seus exércitos que foram contados deles era de 57.400. Todos que foram contados do arraial de Eúda era 186.400, segundo seus exércitos. Esses marcharão primeiro. Então, essa equipe de Issacar, a equipe de Zebulon, a equipe de Eúda foram 186.400 homens. Foi a primeira etapa na frente do exército, né? Então, o exército das primícias foi Eúda, Issacar e Zebulon. Zebulon é um homem que tinha uma técnica para matemática divina, com o conceito de fazer escudos, espadas, de mecanismos, de como agir, como se posicionar, eram rápidos, como os veados, né? Eram homens bastante eficazes, bastante peculiares. Zebulon. Então, essas três tribos ficaram juntos, 186.000 homens, na frente do exército. Muito bem, o estandarte do arraial de Ruben, segundo seus exércitos, estará para a banda de Sur, e Elisur, filho de Zedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben. Seus exércitos, que foram contados deles, eram de 46.500. Junto a ele se acamparão os filhos da tribo de Simeão. Selumiel, filho de Zorozadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. E os seus exércitos, que foram contados deles, eram de 59.300. Depois a tribo de Gad, Eliasaf, filho de Reuel, será o príncipe dos filhos de Gad. Então Gad era responsável pela culinária, alimentação, o gado, as cabras, os cordeiros. Gad era responsável pelos animais, muito responsável essa tribo. Os seus exércitos que foram contados deles eram de 45.650. Todos que foram contados do arraial de Ruben eram 151.450, segundo os seus exércitos. Esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da revelação com o arraial dos levitas, no meio dos arraiais, como se acamparem. Assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Para a banda do ocidente estará o estandarte do arraial de Efraim, segundo os seus exércitos. Elissama, filho de Aminaúd, será o príncipe dos filhos de Efraim. Os seus exércitos que foram contados deles eram de 40.500. Junto a eles estará a tribo de Manassés. Gamaliel, filho de Pedazur, será o príncipe dos filhos de Manassés. Os seus exércitos que foram contados deles eram de 32.200. Depois a tribo de Benjamim,
Abdã, filho de Gideone, será o príncipe dos filhos de Benjamim. E os seus exércitos que foram contados deles eram 35.400. Todos que foram contados do arraial de Efraim eram 180.100, segundo os seus exércitos. Esses marcharão em terceiro lugar. Então, era uma tribo já na parte de logística, né? Eles ficavam responsáveis pelo feedback das ações da primeira tribo lá, tá? De Issacar, de Yehuda, de Zebulon, tá bom? Então, eles ficavam lá na terceira parte, mas eles eram responsáveis pelo feedback da primeira tribo, fica bem claro sobre isso, tá? Tanto Efraim como Manassés também. Muito bem, para a banda do norte, estará o estandarte da arraial de Dan, segundo os seus exércitos, e Eliezer, filho de Amissadai, será o príncipe dos filhos de Dan. Os seus exércitos que foram montados deles eram de 62.700. Junto a eles se acamparão os da tribo de Asser, e Pagel, filho de Ocrã, será o príncipe dos filhos de Asser. Os seus exércitos que foram contados deles eram de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, Yaira, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naphtali. Os seus exércitos que foram mandados deles eram 53.400. Todos que foram contados da arraial de Dan eram 157.600. Esses marcharão em último lugar, segundo os seus estandartes. Então, ali na quarta, essa equipe da tribo de Dan ficou no final ali com 4 grupos, o exército do povo hebreu. São esses que foram contados os filhos hebreus, segundo as casas de seus pais. Todos que foram contados os arraiais, segundo os seus exércitos, eram 603.550. Os levitas, porém, não foram contados entre os filhos hebreus, como o Eterno ordenara a Moshe. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Eterno ordenara a Moshe, acamparam-se segundo os seus estandartes, marcharam cada qual as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito sejas tu, Adonai, por essa oportunidade. Esse capítulo 2 da ordem dos grupos de acampamento do povo hebreu, ele traz para a gente que tudo do Eterno é por tempo predeterminante, né? Tudo que a gente vai fazer tem um papel específico que a gente tem que trazer isso na nossa logística, né? A logística do Eterno trabalhou em 3 em 3 das tribos, e 3 vezes 4, 12. E deu um total de 12 tribos naqueles 4 naipes de homens ali no deserto. Assim faremos também. A gente tem aqui um total de deixa-me ver. $603.550. Não foi contado os levitas, tá? Os leviíns não foram contados, mas entendemos que a Torá tem 613, né? Aqui ficou 603.550. Não podemos fazer a contagem dos leviíns, porque o Eterno não permite isso, tá? É até perigoso contar esses leviíns. O Eterno não gosta que conta, porque é louvor e não tem número específico para os leviíns do Criador. Baruch Hashem, Baruch Rabá. E a gente tem que ter essa compreensão, que além de ter a nossa logística, vai haver uma logística na nossa lateral, né, fora da nossa jurisdição, para compreender a gente, para justificar, para ajustar a gente também, tá? Então não existe acampamento do povo do Eterno sem os leviíns, sem alguém ao lado cooperando, auxiliando,
trazendo uma responsabilidade eficaz para ter a compreensão de que há alguém te monitorando, há alguém te bendizendo, há alguém que vai te dar um feedback, né, que são os leviins. E assim é a nossa logística também com o Criador. Tá? O egocentrismo é uma fonte que, se não souber levar ele como um carro benéfico, ele pode prejudicar a trajetória no deserto da nossa vida. Né? Estamos no deserto, sim. Aqui é um ambiente, é um estúdio probatório, é uma antessala imensa que o Eterno nos trouxe aqui para calibrar a alma, para consertar o midot, o caráter, para a evolução espiritual, para entendimento da fala nossa, da fala de quem ouve e de quem traz. Então, essa antessala aqui, esse grande deserto, nesse momento é um aprendizado que o Eterno nos traz, tá bom? Então, Bamidbar, 34 porções do Criador, é dessa forma. Agora nós vamos estar tratando do capítulo 3 de Bamidbar, que é o número e o ofício dos leviins, tá bom? Nós vamos estar tratando do 3, tá bom? Eu vou tomar uma aguinha e já volto. Baruch Rabá, Baruch Hashem, bendito seja Adonai por essa oportunidade. Baruch Hashem. Muito bem, agora um guime, um camelo. Agora nós vamos falar das logísticas dos filhos dos leviins. Essas, pois, eram as gerações de Aharon e de Moshe. No dia que o Eterno falou com Moshe no Monte Sinai, os nomes dos filhos de Aharon são esses: o primogênito Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 3. São esses os nomes dos filhos de Aharon, os correntes que foram ungidos, a quem ele consagrou para administrar o sacerdócio. Dalet. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Eterno, quando ofereceram fogo estranho perante o Eterno no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Aharon, seu ave, seu pai. Então disse o Eterno a Moshe: faze chegar a tribo de Levi e põe-nos diante de Aharon e o sacerdote para que o sirvam. Eles cumprirão o que é devido a ele e a toda a congregação, diante da tenda da revelação, fazendo o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os móveis da tenda da revelação e zelarão pelo cumprimento dos deveres dos filhos dos hebreus, fazendo o serviço do tabernáculo. Darás, pois, os leviins a Aharon e a seus filhos. De todos eles são dados da parte dos filhos dos hebreus. Mas Aharon e seus filhos ordenarás que desempenhem o seu sacerdócio. O estranho que se chegar será morto. Disse mais o Eterno a Moshe: eu mesmo tenho tomado os levitas do meio dos filhos dos hebreus, em lugar de todo primogênito entre os filhos dos hebreus. E os levitas serão meus, porque todos os primogênitos são meus. No dia em que feri a todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos do povo hebreu, tanto os homens como os dos animais. Meus serão, eu sou o Eterno. Disse mais o Eterno a Moshe no deserto de Sinai: conta os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. Passuque 16. E Moshe os contou, conforme o mandado do Eterno, como lhe for ordenado. Esses, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coabe e Merari. 18. Esses são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias: Libni e Simei.
Os filhos de Coate, pelas suas famílias, Anrão, Izá, Evron e Israel. Os filhos de Merari, pelas suas famílias, Mali e Muzi. São essas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson era a família dos Libinitas e a família dos Semeitas. São essas as famílias dos Gersonitas. Os que dele foram contados segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos Gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Laer. Os filhos de Gerson terão ao seu cargo na tenda da revelação o tabernáculo e a tenda, a sua coberta e o reposeiro da porta da tenda da revelação. E as cortinas do átrio e o reposeiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. 27. De Coate era a família dos Arramitas, e a família dos Izaritas e a família dos Hebronitas. A família dos Ezelitas são essas as famílias dos Coatitas. Segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, era 8.600 os que tinham ao seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acampar-se-ão ao lado do tabernáculo, para a banda de Sur. O príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Eles terão ao seu cargo a arca e a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário que ministram e o reposteiro com todo o seu serviço. O príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Aharã, o Correno. Ele terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari era a família dos Malitas e a família dos Musitas. São essas as famílias de Merari. Os que dele foram contados, segundo o número de todos os homens, de 1 mês para cima, eram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiaril. Eles se acamparão ao lado do tabernáculo, para a banda do norte. Por designação, os filhos de Merari terão ao seu cargo as armações do tabernáculo e os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, todos os seus pertences com todo o seu serviço. 37. E as colunas do átrio em redor e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, diante do tabernáculo para a banda do oriente, diante da tenda da revelação, se acamparão Moshe e Aarão com seus filhos que terão o seu cargo no santuário, para zelarem pelo cumprimento dos deveres dos filhos dos hebreus. O estranho que se chegar será morto. 39. Todos os que foram contados dos leviins, que Moshe e Aarão contaram, por mandado de Adonai, bendito seja, segundo as suas famílias, todos os homens de 1 mês para cima, era 22.000. Muito bem, então esses 22.000 homens representam o caráter magnífico do Terrelim 22, né? Eli Hazavetami, né? Então são pessoas que são responsáveis pela calibração do tabernáculo do Criador, tá bom? As famílias dos Coatitas, Elisafã, filho de Josuel, eles são responsáveis pela arca, pela mesa, pelo candelabro, para o rabá, e também Merari também, e toda essa equipe foram responsáveis pela a calibração do tabernáculo. Disse mais o Eterno Moshe: conta todos os primogênitos dos filhos dos hebreus, da idade de 1 mês para cima, toma o número dos seus nomes, né? Do Shemot. Para mim tomarás os leviins, eu sou o Eterno, em lugar de todos os primogênitos dos filhos dos hebreus. O gado dos leviins, em lugar de todos os primogênitos, entre o gado do povo hebreu.
Moshe, pois, contou com o Eterno, lhe ordenaram todos os primogênitos entre os filhos dos hebreus. Todos os primogênitos, pelo número dos nomes, da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados deles, era 22.273. Disse ainda mais o Eterno a Moshe: toma os leviins em lugar de todos os primogênitos entre os filhos dos hebreus, o gado dos levitas em lugar do gado deles, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Eterno. Pela redenção dos 273 primogênitos dos filhos dos hebreus, que excede o número dos levins, receberás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário receberás. O ciclo é de 20 geras. Darás a Arã a seus filhos o dinheiro da redenção, dos que excedem o número entre eles. Então Moshe recebeu o dinheiro da redenção dos que excederam o número, dos que foram remidos pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos dos hebreus receberam o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Moshe deu o dinheiro da redenção a Arã, seus filhos, conforme o Eterno lhe ordenara. Muito bem, então, o resgate dos primogênitos, o Eterno fez aqui uma calibração maravilhosa nesses 11 passuques. O Eterno tratou sobre os leviins, que a parte de gado deles e também eles era a primícia do Criador. Tá? Isso é muito importante a gente compreender, porque um macê das tribos era para os leviins, tá? Para as 3 famílias de levitas, Gerson, Merari e Coate. Então, os 120 macês era para essas 3 tribos específicas. E dentro desse recebimento, o Eterno também tinha que ter mais um macê, a primícia dos leviins para o Eterno, além do próprio leviins ser algo peculiar do Criador. Fique bem claro sobre isso. Dalet. Agora nós vamos estar tratando do Perec 4, que é uma porta, até o 20. Nós vamos estar tratando do dever dos coatitas. Para o Rabá, para o Hashem, bendito sejas tu, Adonai, por essa oportunidade. Adonai Sebaot, ser conosco nesse momento, possa trazer vida e vida com abundância para a todos aqui. Disse mais o Eterno a Moshe Haran: tomai a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, de todos que entrarem no serviço para fazer o trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço dos filhos de Coate, na tenda da revelação, no tocante às coisas santíssimas. Quando partiu Arraial, Arã e seus filhos entrarão, e, abaixando o véu do resposteiro, com ele cobrirão a arca do testemunho. Colocarão por cima uma coberta de peles de golfinhos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Sobre a mesa dos pães da proposição, estenderão um pano de azul, e sobre ela colocarão os pratos, as colheres, as tigelas, os cântaros para as ofertas de libação. Também um pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão por cima um pano de carmesim, o qual cobrirão com uma coberta de pele de golfinhos, meterão à mesa os avarais. Então tomarão um pano de azul, cobrirão um candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espivitadores, os seus cinzeiros, de todos os seus vasos de azeite com que o prepararam, e o envolverão, juntamente com todos os seus utensílios, em uma coberta de peles de golfinhos, e os colocarão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul, e com uma coberta de peles de golfinhos os cobrirão, e lhe meterão os varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério, com que servem no santuário,
envolvê-los num pano de azul e cobrindo-os com uma coberta de peles de golfinhos, os colocarão sobre os varais. E tirando as cinzas do altar, estenderão sobre ela um pano de púrpura. Colocarão nele todos os utensílios com que o servem, os seus braseiros, garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e sobre ele estenderão uma coberta de peles de golfinhos, e lhe meterão os varais. Quando Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabarem de cobrir o santuário, todos os seus móveis, os filhos de Coate, virão para levá-lo, mas nas coisas sagradas não tocarão, para que não morram. Esse é o cargo dos filhos de Coate na tenda da revelação. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá o seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático e a oferta contínua de cereais, o óleo da unção, isto é, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo que nele há, o santuário e seus móveis. Passuque 17. Disse mais o Eterno a Arão: não cortareis a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas, mas isso lhes fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhe designarão a cada um o seu serviço, o seu cargo. Mas eles não entrarão a ver, nem por um momento, as coisas sagradas, para que não morram. Então, os coatitas ficaram como um feedback para os leviins, mas não poderão ter link com as coisas sagradas do Criador. Eles seriam ajudantes da tribo de Coate, da tribo de leviins, Merari, né? Mas não poderia estar a par do serviço sacerdotal. Tá? Por que o Eterno fez isso e faz até os dias de hoje? Porque o Eterno ele não trabalha na questão de egocentrismo. Né? Não existe serviço do Eterno num caráter sozinho, mas sempre com feedback, sempre com um auxiliar, sempre com alguém trazendo um respaldo, né? Seja ele mecânico, seja ele de caráter físico. Agora, o emocional e espiritual, não, aí é somente a designação dos leviins. Quero desde já agradecer ao Todo-Poderoso por essa oportunidade que Ele nos concede dessa porção magnífica do Eterno, Parashá Bamidbar, uma Parashá magnífica que traz a nossa consciência no deserto, né? Trazer um senso do que a gente vai fazer da nossa vida nesse deserto. Né? E hoje ele tratou e trata, e sempre vai tratar, o lado da Hesed de nós, o lado do feminino, o lado da bondade, desse senso para que nós podemos estar no tabernáculo dele. Baruch Rabá, Baruch Hashem, bendito és tu, Adonai. Amanhã estaremos aqui às 18 horas para mais uma oportunidade com o Criador. Amanhã nós vamos estar tratando do serviço sacerdotal e também de Lucas 1 até 12:59 também. Nós vamos estar tratando disso, tá? Vamos estar tratando do livro de Lucas, do versículo 1 até o passo 59, e vamos falar do Terrelim 140 e Terrelim 150. A próxima semana agora, o Shabat será na sexta-feira, e a próxima porção é a Parashá Nassô, que é fazer uma contagem. Uma Parashá magnífica também, aqui em Números 4:21 até 7:89, tá? Nós vamos estar tratando amanhã da CLT também, tá? Uma consolidação do trabalho espiritual do Eterno, tá? Hoje é o dia da distinção, né? Shemot 19:4-6, quando Jerusalém foi libertada da Guerra dos 6 Dias, agora em 1967. Baruch Rabá, Baruch Hashem, todos de pé para a bênção sacerdotal do Eterno. Yevareha Adonai Ismerehai
Adonai palaveliha. Vekuneka essa Adonai palaveliha. Veasenleha Shalom. Elohim é Rei fiel, tradução para português. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno bondade de ti e põe ti a Shalom. E porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Shavu a todos vocês. Até amanhã às 18 horas. Shalom.